A paz do Senhor a todos os irmãos. Neste momento, nós agradecemos aí a vocês pelos seus likes, inscritas e compartilhamento. Muito bem, eu só queria aqui neste momento mostrar para vocês que o nosso país também, muito breve, estarão já, né? Na verdade, já não, já estão. Nós vemos aí que nós somos calados a não falar a verdade, a não pregar a Bíblia. Porque hoje, se você defender essa Bíblia que você carrega, hoje a nossa Bíblia, ela tem que ser trancafiada desse jeito, do jeito que está aqui, tá vendo? Então, como nós já vimos aí viralizar aí na internet, que as Bíblias do Brasil serão proibidas, e eu não duvido, isso vai acontecer sim, com certeza. Vai acontecer aqui, após o arrebatamento, com certeza. Por enquanto, eles ainda estão fazendo leis para proibir, mas vamos no que interessa, né? Está aqui escrito aqui, ó, em um terço dos países, né, do mundo é proibido evangelizar. As leis que proíbem a blasfêmias são alarmantes, difundidas em todo o mundo, com muitos países estabelecendo punições desproporcionais que vão desde prisão até a pena de morte. Quer dizer, você ter uma Bíblia e evangelizar é uma pena de morte. Aqui no Brasil, nós já somos martirizados. Veja aí que nós vimos aí uma matéria aí também do Abílio Santana sendo processado pelo LGBT, né, por ter aí falado que não havia um capítulo, um versículo na Bíblia, foi tirado capítulo e versículo da Bíblia e não tem tal capítulo ou versículo. Então, aonde que nós vamos parar com o nosso país, né, irmãos? Nosso direito de expressão, de liberdade, defender religiosamente, quero dizer, né, nós temos a nossa Bíblia é a Bíblia capa preta aí, a Bíblia traduzida Almeida, né, João Ferreira de Almeida, e nós não mudamos. Então, enquanto nós podemos pregar, nós vamos pregar. Um relatório sobre leis anti-blasfêmia e anticonversão foi apresentado esse mês pela Comissão de Liberdade Religiosa Internacional, sancionado pelo governo dos Estados Unidos, Irã, Paquistão, Iêmen, Somália e Catar. Ocupa o primeiro posto em uma lista de 71 países que criminalizam pontos de vista considerados blasfemos. Isso representa pouco mais de um terço de 206 nações do globo. Na prática, isso significa que uma pessoa não pode mudar de religião. E aquele que ousar e dizer que os ideais religiosos da maioria da população são errados, estão sujeitos a serem taxados como criminosos. Veja que essa lei, irmão, daqui a uns dias está migrando para esse país, e isso começa lá e acaba aqui. Então, nós sabemos que estamos no finalzinho da graça, a porta da graça está se fechando, a palavra de Deus já não há mais como ser pregada veementemente como era antes, porque outrora os países estão se unindo e estão, na verdade, intervindo para proibir, né, o uso da Bíblia Sagrada. Né? A proibição do uso da Bíblia Sagrada está prestes a chegar aqui no Brasil. Inclusive, nós temos alguns sites, alguns vídeos viralizando aí, né, sobre também o presidente atual aí, né, querer caçar as Bíblias, né, dos cristãos. E isso você pode ter certeza que vai acontecer, tá bom? Então vamos lá, nós encontramos padrões, todas essas leis de alguma forma se desviam do princípio da liberdade de expressão. Todas têm uma formulação vaga, que geram diferentes interpretações, explicou a agência Reuters. A autora do relatório a Suíça Joelle Fiss, o ranking que foi estabelecido é como proibição de uma blasfêmia ou uma criminalização de um Estado viola o princípio dos direitos internacionais. A Irlanda e a Espanha, que possuem leis anti-blasfêmia, consideradas leves e que raramente são invocadas, prevê apenas uma multa. Contudo, 80% dos países com leis de blasfêmia prevê prisão para os acusados. Ou seja, vai haver o quê, irmão? Aqui no Brasil, já está prestes a instalar essas leis também, né? Se você for falar de uma religião
que eles estão fora da palavra de Deus, que eles, na verdade, são pessoas que, na verdade, estão desviados dos caminhos do Senhor, estão ensinando seus estatutos, que é antibíblico, então você será aí julgado e condenado. E isso vai acontecer aqui, né, irmão? Isso vai acontecer. Então veja aí que, contudo, 80% dos países, com leis de blasfêmias, prevê prisão para os acusados. E nós estamos vendo que breve vai acontecer isso aí no nosso país. Grande maioria são nações islâmicas que invocam a lei religiosa Sharia acima das leis nacionais. Então veja aí que, né, a maioria aí são nações islâmicas, né? Islâmica. A proporcionalidade da punição foi um critério fundamental para os pesquisadores. É por isso que o Irã e o Paquistão são os dois países mais perigosos, pois eles explicitamente colocam pena de morte em suas leis, disse Fiz, referindo-se à legislação que impõe a morte a quem insultar o profeta Maomé. Então veja aí que o Islã será aí uma única religião no mundo inteiro, né? Que verdadeiramente será amparado pelo anticristo. A questão maior é que, se um cristão afirmar que Jesus é Deus, ou que é maior que Maomé, já pode ser acusado de blasfêmia. Veja bem, né? Então, irmão, todos os cristãos sabem disso no mundo inteiro, eles são convidados à guilhotina, porque nós jamais vamos negar que Jesus é Deus, né? Jamais nós negaremos que Jesus é Deus, porque nesse caso, como nós estamos vendo aqui, né, essas leis elas vão chegarem ao país, já está chegando, já tem leis sendo aprovadas aí no Congresso, segundo a informação aí que eu vi uma vez o Silas Malafaia falando que era 980 lei que está tramitando no Congresso contra os cristãos. Então, quer dizer, estão fazendo pena de morte para nós, né? A questão maior, né? Então, veja bem, a questão maior é que, se um cristão afirmar que Jesus é Deus, ou que é maior que Maomé, já pode ser acusado de blasfêmia dentro da prática islâmica. O fato o fato de uma pessoa que nasceu em uma família muçulmana converter-se em outra religião é o suficiente para que ela seja considerada um blasfemador, né? Um blasfemador. Em sumas leis, né? Em suma, Em sumas leis de blasfêmia se equivalem às de anticonvenção e pode ser usadas pelas autoridades para reprimir minorias. Segundo o relatório, isso pode servir de pretexto para que os extremistas religiosos fomentem o ódio contra quem pensa diferente deles. Em caso recente de acusação de blasfêmia, envolveu não, ou seja, um caso recente de acusação de blasfêmia envolveu o ex-governador de Jakarta, na Indonésia, Cristão Basuki Tajaraja, né? Purnama, conhecido como Ahok, foi condenado a 2 anos de prisão após dizer que não concorda com o versículo do Alcorão, segundo o qual um muçulmano só deve eleger um dirigente muçulmano. Então veja aí que nós estamos vendo que, na verdade, é a nova lei que está migrando de país para país. Especialistas das Nações Unidas criticaram a decisão do Tribunal Indonésio, classificando a sentença como injusta e política. Outro caso de grande repercussão foi no Paquistão, onde Tamoio Razak, 30 anos, foi condenado à morte por ter feito comentários considerados blasfemos no Facebook. Quer dizer, só no Facebook, né, irmão? Sua crítica a Maomé o colocou no corredor da morte, juntamente com outras dezenas de pessoas que de algum modo ofenderam os muçulmanos. Ainda segundo o relatório da Comissão de Liberdade Religiosa Internacional, em alguns países como a Arábia Saudita, os tribunais da Sharia é quem decide os acusados de blasfêmia, e por isso não existe a necessidade de uma lei específica. Segundo Fiz, o julgamento é muito vago, por vezes bastando a palavra de um acusador sem necessidade alguma de se apresentar provas. Segundo a Sharia, o testemunho de um fiel não islâmico não possui valor. Então veja bem que essa lei ela está migrando para o mundo e o Brasil. Nós já recebemos nos nossos apps aí
mensagem, né, sobre também que esse presidente que está atualmente aí, ele vai proibir as Bíblias. Então, hoje o cristão está proibido a falar da palavra de Deus, irmão. Hoje o cristão está proibido a falar da palavra de Deus. Então vamos permanecer fiel, porque o rei está voltando, arrebatando a sua noiva, e quem ficar para trás vai beber, na verdade, o cálice da ira de Deus, né? Que Deus tenha misericórdia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.